Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista, resido em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil, e hoje eu tenho a honra, o privilégio, a alegria de conduzir uma entrevista com uma das mais importantes e premiadas escritoras em língua portuguesa. Eu falo da portuguesa natural de Coimbra, Teolinda Gerção, que está celebrando 85 anos de vida. Teolinda, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada e eu, Rogério. Tenho imenso gosto e imensa honra em falar consigo esta noite. Olha, Teolinda nasceu em Coimbra e durante a nossa conversa, que vai durar uma hora, nós vamos falar de muitas cidades que foram e são importantes na trajetória de Teolinda Gerção. Vamos falar sobre Coimbra, sobre Lisboa, sobre Berlim, sobre Maputo, antiga Lourenço Marques, sobre São Paulo. Mas agora eu queria, Teolinda, que você começasse essa nossa conversa falando da sua cidade natal. O que era a Coimbra do tempo da Teolinda menina? E o que é Coimbra hoje no seu afeto? Bom, mudou tudo muito, não é? Até porque, graças a Deus, tivemos em 74 a, a Revolução dos Cravos e acabou a ditadura e a vida mudou completamente. Mas Coimbra é uma cidade pequena, continua a ser uma cidade pequena, e entretanto surgiram muitas novas universidades no país. Coimbra é a mais antiga e é uma das mais antigas do mundo. E depois é que veio para Lisboa, portanto, a universidade foi fundada em Coimbra primeiro, depois é que veio para Lisboa. E a Universidade de Coimbra tem um grande prestígio e tem uma grande tradição com aqueles fatos académicos, e com, enfim, todo um cerimonial que nas universidades modernas já não se usa. De qualquer maneira, é uma boa universidade e eu estou-lhe grata porque aprendi muito lá e foi a minha alma mater, como costumamos dizer. E a Coimbra cidade? Qual é a sua memória da cidade natal? Como era a Coimbra dos tempos de Teolinda menina? Era uma cidade muito pacata, onde era muito difícil de circular para quem não tinha automóvel, porque os transportes públicos quase não existiam e eram péssimos. E estávamos habituados a andar grandes distâncias. Eu ia a pé para a escola com 7, 8 anos e eram aí 3 quilómetros à vontade. E o que é também, como era uma cidade pacata, com passeios largos, com sítios ajardinados, não era perigoso e a família deixava-nos ir, assim, íamos sozinhos para a escola, íamos e vínhamos. E como era esta infância? Em que casa você nasceu, Teolinda? Como eram seu pai e a sua mãe? Em que tipo de ambiente você cresceu? Bom, o meu pai era médico, mas tinha uma paixão pela literatura, sobretudo a literatura francesa. Ele sabia bem francês e inglês, mas a literatura que ele comprava era normalmente francesa. E a minha mãe era dona de casa, mas teria gostado de ir para a universidade e de trabalhar e de ter uma profissão fora de casa, mas enfim, ela casou muito nova e depois também achava que depois de casada já não dava jeito deixar a casa e uma criança pequena e estudar, portanto não foi, mas sempre teve pena. Perfeito. Nesta casa havia livros para crianças. O que você começou a ler ainda na primeira infância, ainda nos seus anos de formação? Eu lia as coisas que as crianças lêem normalmente. Bem, e antes de ler, eu ouvia contar, porque tanto o meu pai como a minha mãe eram ótimos contadores de histórias e contavam, eu gostava muito de ouvir, ficava suspensa, até porque eu acho que é também uma maneira de proximidade, a criança estar a ouvir da boca de alguém que ela estima e que é uma pessoa muito próxima, estar a ouvir uma história, está fascinada, entra de repente num outro mundo. E quando eu era um pouco mais velha, os meus pais liam a partir de um livro e mostravam as gravuras, enfim, tudo isso influenciou muito, claro que sim.
Mas enquanto era muito criança, lia as mesmas coisas que as crianças liam na altura, os contos tradicionais, os livros da Condessa de Segure, o do General Dora-Quine, e havia uma série de livros que eu li depois mais tarde, porque quando comecei a crescer, o meu pai dava-me livre acesso à biblioteca, não havia livros proibidos. Tudo o que eu quisesse eu podia tirar da estante e ler. E se me interessasse é porque era bom para a minha idade. Portanto, havia toda essa liberdade. E eu li muita coisa e era uma apaixonada pela leitura. E o meu avô, pai da minha mãe, viveu 2 temporadas grandes no Brasil. Regressou a Portugal, não trouxe nada, mas trouxe livros. E, portanto, Machado de Assis era-me familiar. E eu li essa de Queiroz e, ao mesmo tempo, lia Machado de Assis. E quando eu estranhava as diferenças na linguagem, os meus pais diziam: no Brasil diz-se assim, e esta palavra, se era, sei lá, por exemplo, um ipê ou uma coisa, é uma árvore que nós não temos, mas lá existe, e não me fazia confusão nenhuma. Eu lia à vontade nas duas versões do português e gostava muito. Manuel Bandeira, por exemplo, sabia de cor muitos poemas dele, já mesmo em criança, porque ele tem poemas que são muito acessíveis, muito bonitos. Depois, mais tarde, descobri Clarice Lispector. Eu tinha, na altura, uns 18, 19 anos e foi uma revelação. Ela foi publicada em Portugal, nos livros, numa coleção Livros do Brasil, e foi o Perto do Coração Selvagem que foi publicado. E eu achei um livro extraordinário e não achei nada difícil de ler e gostei imenso, mas achei que era assim uma escrita diferente e, mas entrei sem dificuldade nenhuma. Um, e sempre li muita coisa de literatura brasileira, até hoje. Claro, você se refere muito a alguns escritores de que você, inclusive, foi amiga, como Nélida Pinhon e Antônio Torres. Sim, 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 sim. Gosto muito deles e conheci-os pessoalmente. Também conheço Décio Torres, irmão do Ótimo, António. Eh, Conheço outros autores, conheço também o Fernando Molica, ehm, o, como é que ele se chama? Um autor Marcelo que Moutinho, Marcelo Motinho, exatamente, Marcelo Motinho. Conheci também a Marina Colasanti, conheci em Paris, no evento literário, Lígia Fagundes Teles, e que também beleza. gostei imenso de ter vir recensões para a revista Colóquio sobre livros de contos dela. E livros e romances, e gostei imenso. E Lígia era uma pessoa encantadora também, uma pessoa fascinante. Gostei muito. Que bom. Teolinda, nós estamos falando nesta primeira parte da Teolinda leitora. Você falou aí de vários autores brasileiros. Eu queria que você falasse também daqueles autores que te influenciaram muito nas literaturas europeias, que você sempre Sim, menciona, sobretudo as literaturas da França, do Reino Unido e da Alemanha. sim, os escritores russos que tiveram Perfeito. para mim um fascínio espantoso, não é? Os russos, o Tolstói, o Chekhov, o Dostoiévski, todos esses adorei. Depois, eu como lia bem francês e inglês também, no liceu estudávamos, a primeira língua estrangeira era o francês, depois aprendíamos também inglês, e eu pensei, eu sempre quis estudar literatura e sempre quis ser escritora e achava que o caminho certo era estudar literatura e ler muito, e a coisa mais próxima que eu tinha era mesmo estudar literatura. E, e achei que se eu fosse estudar literatura portuguesa e francesa, era uma coisa que eu podia fazer sozinha, não precisava de aulas. Ao passo que ir aprender alemão e aprender uma literatura de que eu não sabia absolutamente nada,
e alargar os horizontes. E de facto assim foi. Por isso eu escolhi depois germanística, depois ganhei uma bolsa alemã e fui para a Alemanha. Estive 3 anos a viver na Alemanha, 2 anos com uma bolsa e depois. No terceiro ano fui leitora de português na Universidade Técnica de Berlim e o meu orientador de tese era professor lá também e também era escritor, Walter Höllerer. Era um escritor bem conhecido na altura, fazia parte do grupo 47, que era um grupo também político contra o nazismo, que foi muito ativo, e ele foi uma influência muito interessante, até porque na Casa da Literatura, onde nós nos reuníamos, havia conferências com grandes escritores. Foi na altura em que apareceu o Nouveau Roman francês o Paul Gris foi convidado para ir lá e outros autores e também autores alemães contemporâneos, o Günter Grass, Ingeborg Bachmann, nós conhecemos-los todos lá e isso era muito, muito enriquecedor. Uhum. E a vida em Berlim? Você conta em algumas entrevistas que foi muito bom para você naquele momento sair de Portugal, até para respirar um pouquinho, não é? Ares Isso. diferentes. Como é que foi a experiência de viver fora de Portugal, Portugal ainda dominada pelo regime fascista de Salazar? E como é que foi viver a vida cultural de Berlim? Bem, foi como sair de uma gaiola, não é? E começar a voar. Até porque Berlim, na altura, ainda existia o muro, íamos muitas vezes também ao outro lado ver o teatro de Brecht, ver as peças de Brecht no Berliner Ensemble, e queríamos ver como era o comunismo, já que aqui era proibido, nós queríamos absolutamente ir ver, e fomos ver, e vimos tudo, e não gostámos do que vimos. Queríamos um Portugal diferente, mas aquilo não nos servia também. Mas foi uma experiência muito interessante, até porque dois mundos ali lado a lado, cultura alemã, mas dois mundos muito, muito, muito diferentes, com mentalidades muito diferentes, ideologias diferentes. Mas em Berlim Ocidental, onde eu vivia, portanto, só podíamos ir e à meia-noite tinha que se regressar, e era um regime policial. Nós tínhamos receio se não apanhássemos o último comboio, depois íamos ter problemas, era tudo muito complicado lá, pior do que em Portugal. Mas eu achei que realmente havia, eu e toda a gente, em Berlim havia Berlim Ocidental, havia uma vida cultural espetacular, de concertos, de teatro, de jazz, música clássica, balés, era fantástico, era uma vida cultural riquíssima, que obviamente eu não tinha de maneira nenhuma em Coimbra, nem pouco mais ou menos. E, portanto, foi muito, muito enriquecedor. E gostei muito, adaptei-me bem, eu adapto-me bem. E também reconheço que os alemães, quando são amigos para a vida toda. Ainda tenho amigos dessa época, e outros até mais antigos, que eu reencontrei em Berlim, mas que tinha conhecido em Portugal, e continuamos amigos, e isso é uma característica que eu acho muito interessante nos alemães. Realmente, os amigos são muito poucos, eles têm, os amigos contam-se pelos dedos de uma mão. Os outros são conhecidos, mas os amigos, cria-se uma afinidade muito grande e uma partilha muito grande, e realmente são amizades para a vida toda. E até aconteceu, isto é uma casualidade, eu não tive nenhuma interferência nisto, mas aconteceu que o meu neto mais velho conheceu em Lisboa uma jovem alemã e se apaixonou, e estão a viver os dois muito felizes já há 10 anos, e também é para a vida, uma relação para a vida. Olha, E corre muito bem. Portanto, a que bom. Alemanha entrou na minha vida para sempre, Para digamos. sempre, exatamente. Ô, Teolinda, você falou aí da sua relação importante com a literatura russa, com a literatura alemã, também com a literatura brasileira, citou aí os franceses. Agora, dos seus conterrâneos, da literatura portuguesa, quem te influencia, quem te marca desde o início lá, dos primeiros registros literários portugueses até a atualidade? Você destacaria nomes fundamentais na sua Bom, formação essa de como Queiroz, leitora? para começar, essa de Queiroz é um escritor fabuloso. Eu ponho ao mesmo nível de Machado de Assis, são dois enormes criadores, conhecem muito bem.
a personalidade das pessoas, o género humano, os vários tipos sociais, dão um retrato fabuloso da sociedade do seu tempo e têm uma profundidade enorme, quer dizer, são maravilhosos. Também gosto de Camilo Castelo Branco, mas gosto menos do que dessa de Queiroz, que é o meu favorito no século XIX. E depois há toda uma série de autores, há o Fernando Pessoa, há o Miguel Torga, que eu conheci pessoalmente, até morávamos em ruas paralelas, em Coimbra, e frequentávamos a casa dele, ele era amigo do meu pai, eram contemporâneos da universidade, não tinham estado no mesmo curso, mas tinham estado mais ou menos na mesma época na universidade. E o Vitorino Nemésio, por exemplo, que é um enorme escritor que tem um talento fantástico. É em poesia, em romance, um espírito muito, muito criativo e muito original. E ele conheci, o meu pai era padrinho de um dos filhos dele, portanto, quer dizer, a minha família tinha muitas ligações com escritores e com pessoas ligadas à literatura e às artes, e eu tive esse convívio desde pequena em casa, o que também foi muito bom e muito importante para mim. Claro, falamos muito, pessoal, aqui com a Teolinda Gerson sobre a Teolinda leitora. Agora eu queria que ela falasse um pouquinho da Teolinda professora. Ela fez uma carreira acadêmica importante, lecionou por muitos anos e agora, Teolinda, eu queria que você falasse para o nosso público isso. Qual a influência, qual o papel que a sala de aula, que a vida acadêmica desempenhou na sua formação e na sua vida? Bom, eu gostei muito de ser professora, devo dizer que adorei. Eu gostei muito de trabalhar, sempre fui professora na universidade, nunca passei pelo liceu. E então, na universidade, houve anos em que eu só estive a dar cursos de mestrado e de doutoramento, portanto, com alunos fantásticos que já tinham o curso feito e que eram pessoas muito, muito interessantes e que vinham de vários cursos, porque eu gostava de fazer cursos temáticos. Por exemplo, sobre diversos mitos, o mito das sereias, por exemplo, começando em Homero e depois indo até aos tempos presentes, e os alemães têm um conto fantástico chamado Märchen, que tem muito, muito a ver com os mitos e que tem muita ligação com os seres aquáticos, as sereias, as ondinas. A Alemanha é um país também muito virado para o lado do inconsciente e eu achei sempre isso interessante, embora às vezes os alemães exagerem um pouco. Por exemplo, eu nunca gostei do Fausto de Goethe, sempre achei que não tinha moral nenhuma, porque se Fausto é a pessoa mais egoísta do mundo, engravida uma jovem inocente e depois abandona, e ela enlouquece e mata a criança, e depois dele só querer saber de ter fama e dinheiro e mulheres e entrar em lugares importantes e ter influência pública e na política, e para isso vendeu a alma ao diabo, ele não podia ser perdoado. Ele tinha de ser punido. Como na história tradicional do Fausto, que, aliás, o Thomas Mann também escreveu um Dr. Faust, não é? Portanto, o meu penúltimo livro chama-se O Regresso de Julia Mana para ti. Eh, que exato, ele foi publicado Vamos no conversar Brasil sobre também. ele. Mas, por Exatamente, favor, fale sobre ele, Teolinda. exatamente. Eu não sabia nada sobre a Julia Mann, mas via que nos livros do Thomas Mann existia muitas vezes uma mãe estrangeira que vinha do hemisfério sul e que era mestiça e que era diferente das mães alemãs, e os filhos envergonhavam-se dela. E Thomas Mann escreveu que, como o pai dele era alemão e o avô também, só um quarto do sangue dele e dos irmãos era latino, como se o sangue latino fosse inferior ao sangue germânico.
Quer dizer, eles escreviam essas enormidades e essas barbaridades com a maior das tranquilidades, porque achavam que era assim. A Alemanha, de facto, na altura, enlouqueceu bastante, digamos. Isso. E Thomas Mann teve. Falou contra o nazismo demasiado tarde, e os livros dele também têm uma grande ambiguidade, e lendo os diários dele e cartas que ele escreveu aos amigos, vê-se como ele diz: Eu não gosto de falar dos meus livros, quando me dizem que não percebem, eu digo leia outra vez, porque ele deixa sempre pairando de que lado está. Está dos dois. Ele escreveu, ele no fim, nos Estados Unidos, no seu exílio na Califórnia, ele escreveu um livro chamado Irmão Hitler, em que refere como Hitler era louco, era ridículo, era um falhado, quis entrar na Academia das Artes e não conseguiu, e como era uma pessoa inferior, mas ao mesmo tempo admirou porque acha que ele é um fenómeno, que ele conseguia arrastar as massas, e isso fascina-o, assim como o fascina a música de Wagner e assim como o fascina o diabo em Fausto. E escreveu o Fausto, o Dr. Fausto. Portanto, ele tem muitas afinidades, Thomas Mann, também com Freud, de quem era admirador, e escreveram, leram todos os livros um do outro, escreveram cartas, mas só se encontraram pessoalmente uma vez na vida, em que o Thomas Mann lhe foi ler um texto, de celebração do Freud, quando Freud fez 75 anos, ou coisa que o valha. E ele foi a casa ler-lhe essa conferência. E depois disso nunca mais se encontraram, mas escreveram, então, essas cartas existem. E também Freud é fascinado pela figura do diabo, que também é um dos seus duplos. Eu, quando escrevi sobre a Julia Mann, pensei, aconteceu, foi uma incursão pela literatura alemã, que eu conheço bem, e fui atrás da Julia Mann porque era brasileira e porque ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher muito livre, uma mulher artista, que levou para a família o sangue artista. A arte entrou na família graças a ela. Ela, inclusive, também fazia comentários literários às obras dos filhos, sobretudo de Heinrich Mann. Mas levavam-lhe a mal tudo isso. Achavam que ela, que cantava muito bem, que tocava muito bem piano, que o tempo que ela dedicava à música e que nem qualquer outra dona de casa seria admirado e seria considerado uma prenda doméstica, ela achavam que ela estava a tirar à casa e aos filhos e ao marido o tempo para se dedicar à música, que era aquilo que lhe dava prazer, portanto ela estava a ser egoísta, estava a ser uma má mãe e uma má esposa. Portanto, viam na Júlia todos os defeitos e achavam que ela tinha levado a arte para a família Mann, mas também a loucura, o desequilíbrio emocional. Na altura havia também obras pseudomédicas, mas que na altura eram consideradas científicas, que achavam que as mulheres do hemisfério sul eram lascivas e facilmente caíam na prostituição e enlouqueciam e eram desequilibradas, histéricas. Digamos, a histeria também era aquela doença típica do século XIX, bastante imaginária, com certeza também, mas era assim que ela era vista. Portanto, ela nunca foi realmente aceita pela sociedade alemã, o que a fez sofrer muito. Mas ela
depois de ficar viúva, foi viver para Munique, que era uma cidade muito mais aberta, com um bairro, o Schwabing, que era um bairro boémio, onde ela abriu um salão e fazia saraus com artistas e cantava e tocava, enfim, foi uma senhora ligada àquilo que ela gostava, que era as artes, e também o teatro. Ela gostaria de ter sido atriz, mas disseram-lhe logo que era impossível, que uma menina bem nascida, era impossível ser atriz. Portanto, a Julia Mann era uma personagem também muito forte, que eu admirei muito e que achei que merecia ser conhecida. E não fazia ideia nenhuma que o livro que escrevi a seguir, que é o mais recente, também ia ser sobre personagens da cultura alemã. Chama-se Autobiografia Não Escrita de Marta Freud. Isso. Eu espero que a minha editora também o publique brevemente no Brasil. Nós também esperamos. Olha, a editora de Teolinda Gerção no Brasil é a excelente Oficina Raquel, que já Raquel, publicou exatamente, 3 obras de Teolinda no exato, Brasil. Publicou, eu vou mostrar para o nosso público aqui as capas. Publicou esse belíssimo livro de contos chamado Alice e Outras Mulheres, né? Também exato. publicou esta beleza deste romance que é A Cidade de Ulisses, em que Teolinda, de uma certa forma, consagra Lisboa como uma cidade literária fundada por um personagem de ficção. E, finalmente, O Regresso de Julia Mann a Paraty, sobre o qual Teolinda falou aqui já muito. É um livro precioso, dividido em 3 partes. Nas 2 primeiras partes, nós, leitores, acompanhamos uma troca de cartas. Primeiro, de Freud para Thomas Mann, depois de Thomas Mann para Freud, e finalmente a terceira parte se dedica à personagem Julia Mann. Olha, este livro aqui é uma preciosidade e me fez admirar ainda mais a escrita de Teolinda Gerson. Nós conversamos aqui sobre o quanto foi importante para a Teolinda ser professora de literatura alemã, porque, afinal de contas, ela acabou retirando da experiência da docência muitos temas, muitos objetos, muitos personagens. Não é isso, Teolinda? Para trabalhar nos seus romances, nos seus contos. A sala de aula, o estudo te ajudou muito na sua criação literária? Não, eu acho que não tiveram ligação direta nenhuma. Quando era professora, eu queria ensinar e queria transmitir aos alunos o meu gosto pela literatura e queria ensiná-los a ler textos e a perceber os textos e a interpretar os textos até onde os textos se deixam ir sem os forçar. Mas até Perfeito. onde o texto permite que a gente avance com os pés solidamente assentes no texto, portanto, sem o forçar a nada, nós devemos ir tão longe quanto possível. Sempre foi o meu método. E acho que foi útil, os alunos normalmente também eram excelentes e gostei muito. Mas depois o nível do ensino caiu brutalmente. Começou-se a nivelar por baixo e os alunos chegarem à universidade e não gostarem de ler, iam para letras e não liam. E eu, depois houve uma altura em que me pediram, na direção da faculdade, que desse também umas aulas aos primeiros anos, para não estar só com os muito adiantados, para ver também como é que se apanhavam mais cedo os jovens, a ver se eles melhoravam no gosto pela leitura, mas eles não queriam. Eu dizia, mas o que é que vocês estão a fazer num curso de letras se não gostam de ler? Há tanta coisa para fazer, há ginástica, há mecânica, há cursos práticos, há mil coisas, vão fazer o que gostam, não estejam aqui a perder tempo. Mas eles continuavam, mas não liam e eram péssimos. E eu, a certa altura, também disse: E vocês já repararam como para mim é frustrante? Eu estou a dar o meu melhor e a tentar que vocês leiam. Dava-lhes assim uma lista, tirando os livros que, enfim, 2 ou 3 que eram basilares, dava-lhes uma lista de livros contemporâneos para lerem.
e eles não liam, e o que liam não percebiam e não sabiam redigir dois parágrafos. E eu disse: bom, mas o que é que eu estou aqui a fazer então? Não estou aqui isto não vai dar a lado nenhum, nem vocês aproveitam, nem eu. E então achei que era a altura de sair e de me dedicar só à escrita, porque também pensei, os meus livros ninguém mais escreve senão eu. E as aulas outras pessoas poderão dar. E eu também, sinceramente, já no fim de tantos anos de trabalho e ter feito doutoramentos, que na altura não eram como os de agora, eram muito pesados e demorávamos muito, muito tempo a preparar um doutoramento. E no fim disto tudo, eh, agora chego aqui a um beco sem saída e não me arrependi nada de ter saído. Como vou muitas vezes, também me convidam para ir às escolas, eu gosto de retomar o contacto com os alunos, de os ouvir também, porque quando eles são bons, nós também aprendemos com eles, porque às vezes eles fazem-nos perguntas, até sobre os meus próprios livros. Eles dizem: ah, mas você quis dizer isto aqui e a sua perspectiva foi esta. E por vezes são coisas que estão lá, mas que eu própria não tinha pensado nelas. Mas estão lá e eles tinham razão. Quer dizer, eles podem ser muito intuitivos e muito inteligentes, muito sensíveis, pode ser interessantíssimo. Mas são alguns, é uma minoria. Também os que, quando eu vou a uma escola, são os que querem mesmo ouvir que vão lá, ninguém vai obrigar. Um, mas, portanto, eu aí não perdi o contacto com os alunos, mas não me arrependo de ter depois ficado só na escrita. Tenho o tempo ocupadíssimo e também faço o que gosto. Que bom. Olha, Teolinda publicou em 81 O Silêncio, marcando aí a estreia literária dela, se é que a gente pode dizer deste modo, não é, Teolinda? E começou a dedicar-se exclusivamente à atividade literária, já afastada das funções na universidade, em 1995. Mas o silêncio já é fundamental para compreender a sua obra, É, porque aí Teolinda inaugura, digamos assim, uma galeria de personagens femininas que vai notabilizar a produção dela. Ela já falou aqui de dois nomes fundamentais, Julia Mann e Marta Freud. Agora, quem era a protagonista de O Silêncio e por que esse livro é tão fundamental? a protagonista é uma jovem que se apaixona por um médico casado de meia idade que deixa a mulher e vai viver com ela. Simplesmente eles pertencem a mundos diferentes e têm idades diferentes e mentalidades muito diferentes. E a história que ela quer contar, que é a história da vida dela e da mãe dela, sobretudo, que era estrangeira e nunca se adaptou a Portugal, era a história que ele não queria ouvir porque era uma história que o inquietava, porque vinha contra o seu mundo, as suas ideias feitas, a sua maneira de ver a vida. Que é uma tentativa frustrada, mas altamente, depois de tentar tudo para conseguirem dialogar, ela verifica que é impossível, que não se ouvem um ao outro e que cada um está a falar como se fosse uma língua diferente. Portanto, isso para mim também foi um exercício interessante, porque noto que as pessoas são diferentes e as relações humanas não são fáceis, quer seja entre pais e filhos, ou entre amantes, ou entre amigos, as relações humanas são sempre complexas. E neste caso foram extremamente complexas. Mas eu gostei de ler e o silêncio das mulheres é um tema que me fascina. O Isso. silêncio de Julia Mann e o silêncio de Marta Freud. Porque, curiosamente, há uma opacidade terrível sobre a obra de Freud, que não há interesse dos freudianos em que ela seja conhecida na sua vida real e na sua intimidade e as suas cartas pessoais, etc. E então, as cartas do noivado durante 4 anos, de 1882 a 1886, tinham sido publicadas algumas coletâneas de cartas de Freud para ela. Mas cartas muito escolhidas, às vezes só os certos, enfim, daquele género que, no fundo, estão muito longe de dar um retrato da relação entre eles, até porque a voz dela nunca se ouve.
E recentemente, em 2011, portanto, já mais de 130 anos depois das cartas serem escritas, uma editora alemã resolveu publicar as cartas de ambos. E então eu vi na internet, casualmente, que tinha saído o primeiro volume. E encomendei-o e fiquei tão interessada que mandei vir os outros. E passei uns 3 anos ou mais a ler as cartas e li muita coisa também em volta de alguns problemas que surgem nas cartas e depois também as cartas de Freud a Felice, que foi a sua autoanálise, cartas de Freud à sua filha, Ana, cartas de Freud à Mina, irmã de Marta, enfim, toda uma série de correspondência em que a vida cotidiana de cada um se revela e a voz de cada um se revela, e eles são obviamente responsáveis por aquilo que escreveram e que Claro. disseram. E eu apanhei a linha condutora, aquilo que aparece repetidamente, que são os pontos fulcrais em que eles vão sempre bater e que são os pontos de desencontro. E, portanto, Marta foi uma voz silenciada, mas ela escreveu cartas muito lúcidas, espantosamente lúcidas, e ela tinha uma enorme cultura, era uma mulher que lia muito, autodidata, mas lia imenso, lia a correspondência de Goethe com Schiller, por exemplo, que não é nada fácil e é muito intelectual, e gostava muito de ler e escrevia muito bem. Freud às vezes dizia-lhe que ela era melhor escritora do que ele. Ela não levava isso a sério porque achava que ele próprio não pensaria isso. E depois também ela não tencionava ser escritora, não estava no seu horizonte, ela nunca pensou em ser escritora, mas aquilo que ela escreve é de uma lucidez espantosa e ela tinha uma capacidade de empatia e de se pôr no lugar do outro que Freud não tinha. Uh, e ela foi, de certo modo, a sua primeira psicanalista, foi ela. Depois o segundo foi Felice e houve vários, Freud escrevia compulsivamente sobre si próprio e teve muitos correspondentes ao longo da vida, escreveu milhares de cartas, nem sei como foi possível escrever tanto. Mas a sua vida privada aparece ali. Portanto, é mais uma vez o silêncio da mulher que é rasgado, outra vez nesse livro, tal como tinha sido no primeiro. E este é, portanto, o papel secundário que as mulheres têm tido. Injustamente, e a luta das mulheres pela sua emancipação e pela sua própria voz e pela sua vontade e pela sua liberdade, etc., que é uma luta que está muito longe de estar terminada. A igualdade de género não existe, as mulheres não ganham o mesmo que os homens, não têm as mesmas facilidades em arranjar emprego, porque engravidam e depois têm que ter o tempo da maternidade e os patrões não gostam disso, porque os faz perder dinheiro, enfim, quer dizer, as mulheres têm muitos handicaps na sua vida e têm que lutar muito para conseguirem triunfar de algum modo e aproximar-se da liberdade que os homens têm. Não conseguem a igualdade ainda, mas aproximam-se o mais que conseguem. Portanto, esse tema interessa-me, obviamente. Claro. Olha, Teolinda Gerson falou aí sobre dois livros dela que já estão lançados no Brasil. Ela falou de O Regresso de Julia Mar a Paraty, foi lançado pela Oficina Raquel de 2021, e falamos nós aqui de Alice e Outras Mulheres, sobre o qual eu vou perguntar agora. Alice e Outras Mulheres é de 2020. A autobiografia não escrita de Marta Freud ainda não foi lançado no Brasil. Queremos muito que seja lançado no Brasil. Mas vamos Eu falar também, agora de também. Já Alice e saiu a Outras segunda. Mulheres. É uma Sim. coletânea deliciosa de contos, naturalmente baseados em histórias de mulheres. As mulheres conduzem ali as histórias. Teolinda, tem um conto maravilhoso, todos são ótimos, mas tem um que me fascinou especialmente, que é A Mulher Cabra e a Mulher Peixe.
que é sensacional. Eu vou me permitir aqui muito atrevidamente a ler um trechinho muito rápido. Ok, Ah, ok. olha que maravilha a mulher cabra. São dois tipos, a mulher cabra e a mulher peixe. Olha que maravilha o texto de Teolinda Gerção. A mulher cabra, então. Ela foge, salta e, mesmo que a mates, volta a ser a mesma. Ainda que morra, encarna noutra cabra. Cabra nasce cabra e morre cabra. Não podes fazer nada a não ser saltar-lhe para cima, mas atenção, nunca te deixes enfeitiçar por ela. Finge que não lhe ligas, ainda que ela te endoideça. Aceita-a como ela é e goza o mais que possa o mais que possas. E quando não aguentares mais viver com ela, fecha-lhe a porta com força no focinho. Essa é a mulher cabra. Agora, a mulher peixe, muito rapidamente, é para que o nosso público tenha um pouquinho a noção do refinamento, da qualidade do texto de Teolinda Gerson. É um texto delicioso, refinado, sofisticado e muito bom de ler. Olha aqui, a mulher peixe. Era mulher de casa, sossegada, mulher fiel, e agora também mãe de filhos. Cumpria bem as tarefas, a casa estava limpa, ela cozia o pão e cozinhava, era bonita e cuidava dos filhos, e diziam que me trazia também a mim bem cuidado. Tinha sempre a roupa lavada e dobrada na cabeça. Era triste, isso sim, trazia uma grande tristeza dentro dela. Parecia que não estava ali, mas no outro lado e também ela em sonhos me fugia para o mar. Tristeza, sim, podia ser, mas ela não tinha razão para tristezas. Eu aturava-a bem e quase nunca lhe batia, quase nunca, eu já nem sei bem por quê. Talvez eu me sobressaltasse, porque ela ouvia o mar com tanta força que não me deixava dormir. O mar chamava-a. Pensei com temor. A primeira vez que isso me ocorreu, essa é a mulher peixe. Teolinda, há mulheres de todos os tipos, de todas as formas aqui, não é isso? Em É verdade. Alice e outras mulheres. Tem um Certo. conto lindo que é a mulher que faz a faxina nas escadas do prédio e que não Sim, socorre a moradora que se vê presa no elevador. Isso é fascinante. A mulher também, mais uma vez, invisibilizada, apagada, esquecida, inclusive por outras mulheres, não é isso? sem dúvida. Sim. E conforme a classe social, ela era de uma classe mais baixa que a quem ninguém ligava importância. No bairro dela nem sequer havia elevadores. Portanto, ela também não se sentiu obrigada a ajudar a outra mulher rica e fútil que estava fechada no elevador. Ela foi-se embora e não a ajudou a abrir a porta, nem chamou ninguém. Olha, eu vou me permitir citar mais uma personagem feminina da obra de Teolinda Gerson, de um livro que me encantou. E esse momento da nossa conversa me permitirá também perguntar para Teolinda como é que foi a experiência dela com a África. Eu me refiro a esse belíssimo Árvore das Palavras. Olha que isto é uma maravilha. A personagem em torno da qual se desenvolve a história é a Gita, ou Gita. É Gita, não é isso, Gita, Teolinda? sim, sim, Gita. Tem uma outra Gita, personagem fundamental que é a Amélia, que é um pouco antípoda de Gita. Enfim, mas a verdade é que a grande mulher, se a gente pode dizer assim, ou a grande mãe, ou a grande personagem deste livro é África. E Teolinda morou alguns meses em Lourenço Marques, hoje Maputo. Eu queria que você falasse então primeiro da sua experiência na África e depois de Árvore das Palavras. Bom, eu realmente só estive em África de visita porque tinha amigos em Maputo, na altura chamava-se Lourenço Marques, e estive 3 meses, tínhamos 3 meses de férias no verão, tive 3 meses no ano e no ano seguinte voltei. E foi uma experiência fascinante porque a África é muito acolhedora, as pessoas eram muito receptivas, integram-nos. A minha experiência foi essa. Na altura eu não me sentia
era tudo um mundo novo, obviamente, a geografia, o clima, tudo era diferente, a cultura ancestral africana, que é riquíssima e espantosa. Acho que temos muito a aprender com ela. Eu aprendi muito com a África, e o livro é um livro de homenagem à África e aquilo que ela me deu e que eu aprendi. E a grande mãe, a grande personagem é a empregada, a ama, que é negra e se chama Loia e que foi Loia, a boa mãe dela, porque isso. a mãe verdadeira também tinha sido vítima de desigualdades sociais e outras, e não era uma boa mãe, e de tal maneira que depois vai-se embora e deixa o marido e a filha. Mas a mãe africana foi a grande referência da sua vida. E para mim foi uma experiência maravilhosa conhecer o mundo tão diferente e aprender, por exemplo, o respeito que existe na cultura africana pela natureza, perceber que os seres humanos não são donos da natureza, somos apenas habitantes da natureza, como os insetos, como os animais, qualquer outra parte da natureza, como as plantas. Nós não temos o direito de a explorar e de a destruir. Ela é muito maior que nós. Há uma espiritualidade muito grande na cultura africana que eu encontrei em Moçambique. E o título não é inocente. No livro, a Árvore das Palavras é uma árvore que cresce no jardim, com a qual a criança dialoga e conta coisas e ouve a árvore mexer as folhas como se a árvore conversasse com ela, porque ela está muito só. Mas também na literatura francófona existe o termo l'arbre des palavres, a árvore das palavras. E o palavre vem do português, e no sentido de conversações, que é uma árvore à sombra da qual as pessoas da aldeia se reuniam para falar dos assuntos da comunidade e tomar decisões sobre aquilo que interessava à vida de todos. Portanto, o título vem daí. ehm, e da força que têm as árvores, porque é à sombra da árvore que as pessoas se juntam para falar daquilo que interessa e resolverem os problemas. Portanto, a árvore é como se fosse uma sombra amiga, um teto, uma casa, um telhado, natural, onde as pessoas se sentem protegidas e em volta dela pensam melhor e decidem melhor aquilo que é importante para a vida da comunidade. E, portanto, o título não é inocente. Quem conhecer um pouco a cultura africana e ler algumas obras francesas da África francófona, eh, percebe isso. Perfeito. Olha, nós estamos conversando com a Teolinda Gersão sobre vários livros da sua obra como prosadora. Muitas entrevistas são feitas com a Teolinda e sempre os entrevistadores perguntam sobre a Teolinda poeta. Ela responde que é prosadora e que a poesia hoje é algo muito distinto do que já foi um dia. Mas o que eu queria dizer é que a Árvore das Palavras, especialmente, é de uma prosa poética formidável. E eu queria ouvir de Teolinda. Teolinda, é possível fazer uma prosa poética como você faz, não é isso? É verdade, é muito visceral e é um livro que me disse muito. Quer dizer, eu quando estive lá, tinha uns 20 anos e pensei sempre, eu tenho que escrever sobre este livro, sobre esta realidade que aqui encontrei. Porque apesar do colonialismo, de todos os erros do colonialismo, tudo isso que também está muito patente no livro, é possível haver relações de amizade e de grande afeto e de grande partilha entre pessoas de raças diferentes, entre negros e brancos e pessoas de culturas diferentes, de idades diferentes, de meios sociais diferentes. É possível aprendermos uns com os outros, porque tudo o que eu pus no livro foram coisas que eu aprendi e que eu vi.
que eu vi lá e e que me marcaram muito, de uma maneira muito funda. E eu sempre pensei, eu quero escrever sobre isto. E tirei muitas notas na altura. Depois houve a altura de eu fazer doutoramento, depois tinha crianças pequenas, tinha casado, e depois em África houve as guerras entre as fações, não é? Os partidos políticos, que infelizmente correram muito mal, enfim, eu sofro muito com o que vejo acontecer em Moçambique, justamente porque gosto tanto, é um país de que eu gosto tanto e que onde as pessoas são tão boas, tão acolhedoras, tão maravilhosas. Eu voltei lá quando estava a escrever o livro, porque queria ver se quando eu punha as personagens a andar de uma rua tal para a rua tal, porque eu tinha os nomes todas e tinha o mapa na cabeça. E quis voltar a ver os lugares do livro para ver se eram distâncias que se faziam a pé e se naquela rua as acácias eram amarelas ou eram vermelhas. Eu quis ser rigorosa e, e voltei lá. De facto, na altura que eu voltei, Moçambique era o país mais pobre do mundo e era uma coisa aflitiva ver tantas crianças com fome a pedir esmola na rua e a ver tanta miséria um país que tem água, que tem recursos naturais e onde as pessoas não conseguiram serenidade para encontrar soluções pacíficas e entenderem-se. Eh, não sei, as etnias também são uma coisa feroz por vezes. Não, enfim, não sei, nós todos temos muitos problemas, o mundo tem muitos problemas e agora estamos também numa crise mundial em todos os campos, praticamente. Mas é triste ver que parece que a humanidade não aprende nada e o progresso tecnológico é fantástico, mas o progresso ético, que era o que interessava para as pessoas serem mais felizes e viverem com mais harmonia entre elas e a natureza e na sociedade, não evolui. Infelizmente, parece que não aprendemos nada e repetimos sempre os mesmos erros. Isso é muito triste. Mas o Certamente. livro é um livro cheio de esperança, porque é passado na Lírico, é juventude, são poético. jovens, sim, e é Isso, poético, sim, é isso, porque eh, eu, ehm, eu também sou uma escritora do inconsciente, eu isso. deixo-me levar pelas sensações, pela emoção, por aquilo que vivi e não controlo, deixo a escrita fluir. E digamos que a primeira versão do livro é sempre muito lúdica. É uma espécie de escrita automática surrealista em que e vai, e isto não tem filtro, não tem nada, é o que está a brotar de mim. E depois a outra parte é a parte do trabalho, de ver realmente como é que as coisas funcionam, como é que ligam ou não ligam, o que é que sai, o que é que fica, como é que é a estrutura do livro. Essa parte dá muito trabalho. Mas, de facto, eu parto sempre desse impulso vital, digamos, e que é interior e que é muito, muito forte. Uhum. E você tem uma rotina, uma disciplina, um processo criativo, pelo menos para a segunda parte? Eu É, é sempre da mesma forma que acontece a sua composição do livro? Não, quer dizer, eu nunca planeio, nunca sei qual vai ser o livro seguinte, e os livros são muito diferentes uns dos outros, e também há um livro que eu comecei a escrever no Brasil, que se chama Os Guarda-Chuvas Cintilantes, que eu escrevi como subtítulo diário, mas é um diário heterodoxo, porque não está lá nada do meu dia a dia, mas eu estou lá de algum modo nesse livro. O que eu pensei, o que eu senti, a maneira como eu vi o Brasil, as empregadas que passaram lá em casa e que tinham histórias. Mirabolantes e algumas coitadas histórias bem duras de vida as filhas que eram crianças e que adoraram, elas não queriam voltar para Portugal de maneira nenhuma. Tinham
tinham só 4 horas de escola e depois era. E, e adoraram o Brasil. E foi a altura de. Tínhamos uma casa pequenina, só com um piso, mas tínhamos um jardim. Foi a altura que elas tiveram um cão, que era a coisa que mais desejavam, mas aqui em Lisboa não andar, não dá para ter cão. E lá tiveram. Depois acabámos por dar à empregada, à última que tivemos, que era muito boa, e elas concordaram em lhe dar o cão. Eh, mas elas não queriam voltar. De tanto Tudo que isso foi há gostaram do Brasil. horas. Como? De tanto que gostaram dos 2 anos no Brasil. Tanto que gostaram, foram muito felizes na escola, porque em Portugal, depois da Revolução, houve assim uma altura de loucura em que faziam experiências educativas com as crianças e elas não aprendiam nada e odiavam a escola. E chegaram ao Brasil e adoraram, acharam a escola fabulosa, porque realmente estavam muito mais adiantados que nós e tinham já posto de parte essas fantasias de eduquês e que a criança tem de se aprendizar, tem de ser alfabetizada desta maneira ou daquela e não sei quê, deixaram isso tudo de parte e elas de repente aprenderam tudo e passaram a adorar a escola e a televisão era a cores e aqui não era, queriam trazer a televisão de lá para dizer depois a gente vê a cores, pois é, mas lá em Portugal não dá cor. Exato. Olha, nós Mas, estamos vendo aqui algo muito interessante, como que há muitos livros na obra de Teolinda Gerção que surgem da sua interação com espaços geográficos específicos, né? A gente tem, falou da Árvore das Palavras, que é uma história que certo. se passa em Moçambique, na África. Falamos de Os Guarda-Chuvas Cintilantes, que ela começou a escrever no Brasil e que é um pouco o fruto da sua experiência de 2 anos em São Paulo. E eu queria falar, não posso deixar de falar jamais, de Lisboa, não é? Que gerou a cidade de Ulisses. O que é Lisboa na sua vida? Teolinda tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz que Lisboa tem as duas coisas indispensáveis para ela numa cidade, o mar e um aeroporto. Mas eu queria ouvir, Teolinda, de você um pouco sobre a sua relação com Lisboa e como surgiu a cidade de Ulisses. Bom, Coimbra é uma cidade sem mar, não, não há mar, é uma cidade interior. E temos um rio, um pequeno rio, que no Isso. verão quase seca, ehm, e, e- e íamos sempre para a praia, um mês no verão, mas a praia ficava a 40 quilómetros, que na altura era muito longe. E, e Lisboa tem praias aqui ao lado. E tem Tem o Rio. Cascais, que é bem pertinho hoje em dia, né? Sim, tem toda uma linha onde há um comboio e também vai-se de carro, tem estrada, e há uma grande parte que se pode fazer a pé, em que se vai à beira do rio e depois à beira do mar. Pronto, a praia está aqui, a 2 passos. Portanto, e o aeroporto também é uma porta aberta para o mundo. Eu não gosto de me sentir fechada. E depois de sair de Coimbra e ir para a Alemanha, não quis voltar mais para Coimbra, vim para Lisboa. E os meus pais na altura já não se importaram, porque se eu dissesse estou em Coimbra e não quero estar aqui, vou para Lisboa, se calhar eles não aceitariam muito facilmente. Mas como eu já vinha da Alemanha e os meus pais já se tinham habituado a que eu tivesse voado para longe, depois já não se importaram que eu ficasse em Lisboa. Eh, e o meu marido também cá estava. E então, nunca me arrependi. Eu escolhi Lisboa para viver porque é uma cidade que eu gosto e com a qual me identifico. Lisboa tem 3.000 anos de história e é feita por camadas. Nós, se formos escavando, encontramos arqueologia de milhares de anos. E há vários sítios em Lisboa onde se fizeram escavações e se pode visitar debaixo de terra ruínas anteriores até à época romana. E Lisboa é fascinante e tem.
paisagens lindíssimas, tem 7 colinas onde há vistas espetaculares sobre o rio, sobre a cidade. E também é uma cidade que tem muita cultura e tem muitos espetáculos, onde hoje em dia é fabulosa mesmo nesse aspecto. E é uma cidade que, de facto, é uma cidade literária, porque se formos ver, essa de Queiroz fala tanto de Lisboa, etc., e muitos outros escritores, e o Fernando Pessoa também, Lisboa, como sabemos, ele chamava aqui o sino da sua aldeia, era o sino que ele ouvia no Largo de São Carlos, onde morava na altura, portanto ele vivia dentro da cidade, mas imaginava era o sino da aldeia, que era o sítio por onde ele andava. Ele vivia muito aqui pelo centro da cidade. E é uma cidade que, segundo a lenda, que não é uma lenda portuguesa, é uma lenda que vem desde os gregos. Ahm, Lisboa teria sido fundada por Ulisses. E até há uma etimologia um bocado fantasiosa que diz que vinha de Ulissabone, portanto, a cidade de Ulisses. E, tal. E, e depois há outras lendas que se vão acoplando. Aqui muito perto, uns 30 quilómetros, temos Setúbal, e a partir de Setúbal vai-se num ferry até Troia. E também havia a ideia, a Troia está cheia de ruínas que são romanas, aqueles poços onde eles faziam o garum, que era o sal, o peixe às camadas com sal, que faziam um molho que depois exportavam para Roma em bilhas de barro muito bonitas. E que eram servidos nos banquetes, eram uma especiaria muito apreciada na altura. Lisboa foi uma cidade importante do Império Romano. Júlio César esteve aqui, ainda temos aqui um teatro eh, romano em Lisboa. E temos muitos vestígios até desde a época dos fenícios, e foram encontrados vasos gregos. Os gregos só cá estiveram como comerciantes, não, nunca como invasores. Havia a lenda de que Ulisses também teria fundado Troia, porque vinha da guerra de Troia e que estava à procura de Ítaca, mas perdeu-se no Mediterrâneo, passou sem querer o Estreito de Gibraltar e foi levado pelas correntes até aqui a Lisboa e a Troia. Portanto, hoje sabe-se que as ruínas de Troia não são gregas, mas a lenda está lá. E, portanto, é uma cidade literária, desde na imaginação, digamos, por ser fundada por uma personagem que nunca existiu, que é apenas de um livro. Mas há muita coisa fascinante em Lisboa, que vem de épocas muito remotas, e no livro eu imaginei um par de jovens que são artistas plásticos e que pensam, gostam muito de Lisboa, estão apaixonados, estudam belas artes e pensam, se fôssemos fazer uma exposição sobre Lisboa, o que é que a gente punha na exposição? E pensam naquilo em brincadeira, não levam a sério, porque era muito difícil imaginar uma cidade com 30 séculos, o que é que se vai escolher? Mas foi o ponto de partida para depois vaguear por Lisboa. Eu também gosto muito de vaguear pelas cidades, de conhecer o sítio onde eu vivo, de me perder pelas ruas, de tirar fotografias, de ler livros sobre Lisboa. Eu devo ter lido dezenas de livros sobre Lisboa, que foram feitos ao longo dos séculos, até o século XX, em que há peregrinações sobre Lisboa feitos por olissipógrafos que são excelentes guias. Enfim, e é muito interessante visitar Lisboa também com esses livros como guia. E foi um livro que me deu prazer escrever, realmente. Olha, mais uma vez aqui eu mostro a cidade de Ulisses. Ulisses. A Cidade de Ulisses foi traduzido para inglês, publicado nos Estados Unidos, e A Árvore das Palavras foi traduzido pela Margaret Jal Costa, que é uma excelente tradutora, e foi publicado em Inglaterra.
e, e eu tenho muita coisa traduzida Isso, em 30 países. Às vezes é só um conto, mas em China, Japão e isso tem antologias com um conto ou dois, em muitas línguas. Mas é uma coisa boa, é podermos ser traduzidos, não é? claro. Mas eu gosto muito, sobretudo, de ser lida em português. Que E, bom. e somos muitos falantes de português, felizmente. Olha, chegamos ao final da nossa conversa. Eu quero fazer só mais uma última pergunta para a Teolinda, para fechar aqui esse nosso encontro. Eu quero, antes de fazer essa última pergunta, mais uma vez, mostrar ao público brasileiro os três livros desta excelente autora já publicados aqui no nosso país. Pela Oficina Raquel, Alice e Outras Mulheres, que é uma coletânea de contos, que vocês estão vendo aí na tela. Vocês estão vendo também agora, mais uma vez, a cidade de Ulisses, sobre o qual falamos agora, e este excelente O Regresso de Julián a Paraty. Olha, pessoal da Oficina Raquel, agora a gente está esperando aqui a autobiografia não escrita de Marta Freud. Os leitores brasileiros estão esperando. Mas, Teolindo, uma última pergunta. Se fosse possível sintetizar, eu sei que é muito difícil, é uma pergunta até injusta, mas se fosse possível sintetizar o poder, a importância, o impacto da literatura na sua existência biográfica, na sua existência como pessoa, como você faria essa síntese? O que é a literatura na sua vida? É uma parte muito importante, porque eu sempre quis ser escritora e sempre escrevi desde a escola primária e sempre achei que era uma maneira importante para mim de comunicar comigo própria, com os outros, de perceber melhor as coisas. A escrita para mim é um modo de investigar também. E eu gosto, penso muito, afinal quem somos, o que é o ser humano, quem somos nós, o que estamos aqui a fazer, qual é o sentido da vida, são as grandes perguntas de sempre, para as quais cada um encontrará a sua resposta, mas para mim a resposta é: eu nasci para escrever. Também, obviamente, tenho uma família que é a coisa mais importante do mundo, filhos e netos, é uma maravilha, tudo isso, mas eu nasci para escrever e fico contente por ter conseguido e ter tido algum sucesso. A autobiografia da Marta Freud saiu no fim de outubro e já está na segunda edição. Que beleza. Olha, até para que o nosso público entenda a minha alegria, ela é especial. Nós tínhamos programado a celebração dos 80 anos de Teolinda Gerson numa sessão em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil, na Academia Mineira de Letras. Era 2020. Teolinda viria ao Brasil. Infelizmente, a pandemia impediu este movimento. 5 anos depois, então, podemos nós aqui celebrar os 85 anos de Teolinda Gerson. Muito feliz, Teolinda, por celebrar com você os seus 85 anos. A pandemia não permitiu que celebrássemos os seus 80 anos, estamos celebrando seus 85 anos. Parabéns Melhor ainda. sempre. Muito obrigada, Rogério. Gostei imenso de conversar convosco e foi uma grande honra para mim. Muito obrigada e até sempre. Até sempre, muito obrigado a você, Teolinda, e a você também, que acompanhou até aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. E leia Teolinda Gerson.